Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Meu convidado hoje é Gelson Silva. Ele é de Brasília de Minas, formado pela Unimontes, é doutor em Ciências Políticas e acaba de ser diplomado prefeito da sua cidade natal. Gelson, é um prazer te receber aqui de novo. Nós que conversamos recentemente sobre política, né? E eu queria saber de você. Primeiro eu queria te cumprimentar, né? Que é a primeira vez que a gente está aqui, você prefeito, né? Numa eleição muito interessante, onde você desbanca, inclusive, uma tradição na sua cidade. Você é um rapaz muito novo, trazendo ideias novas, né? Então, eu queria te cumprimentar, porque esse é um perfil muito interessante para os dirigentes públicos que a gente espera para esse país, para essas cidades todas que estão aí, né? Então, a gente espera que você tenha lá uma gestão de muito sucesso. Muito obrigado, Feli. Quero aproveitar também para cumprimentar a todos os telespectadores do Canal 20, né, do Conversa Fiada, que é esse programa que tem uma audiência muito grande, né, não apenas em Montes Claros, mas em toda a região e até extrapola um pouco essa fronteira regional através aí do YouTube, através da internet. Muito obrigado pelos cumprimentos, né, por desejar esse sucesso e até mesmo por confiar e por ter essa expectativa positiva sobre aquilo que a gente espera poder realizar, né, como prefeito em Brasília de Minas. O que mudou de sua vida? Muda muita coisa, né? Eu sou um professor, né, sou professor da Unimontes, e a rotina de professor de nível superior é uma rotina até mesmo tranquila, né? É muito de estudos e um pouco de trabalho em casa, além das aulas dentro da universidade, alguma atividade de pesquisa também. A vida política é uma vida mais conturbada, digamos assim, né? Tem muito mais atividade, tem muito mais desafio. A todo momento é um problema novo, né, para a gente tentar superar, para a gente buscar resolver. A rotina se altera bastante, né? O contato com o povo também, no meu caso, que gosto, né, de ser uma pessoa acessível para os eleitores, para os cidadãos que eu represento. Então isso acaba, de fato, alterando bastante a rotina, né? Então, agora, você mora em Brasília de Minas e você não será professor da Unimontes, pelo menos nos próximos 4 anos. Sim, eu resido em Brasília de Minas, já morava em Brasília de Minas há algum tempo antes da eleição, e estou afastado da Unimontes enquanto durar o mandato. Gelson, fala para mim, você um dia sonhou assim, eu vou ser prefeito de Brasília de Minas? Ou isso foi um caminhar, uma consequência? Como é que foi essa história? Porque você é de lá e é muito legítimo que você tenha sonhado isso um dia, mas eu queria saber como é que isso aconteceu. Eu sempre gostei de política, né? Eu descobri isso no final do ensino médio, durante a graduação, eu sempre comecei a me envolver, né, com o movimento estudantil, abraçando, né, as reivindicações dos estudantes da Unimontes, com a expectativa de melhorar as condições de ensino e as condições de estrutura que os estudantes da Unimontes teriam. Então, ali eu comecei a me envolver com política. E ali também já começou a despertar em mim um sonho de, quem sabe, um dia poder ser prefeito de Brasília de Minas. Entretanto, a política, eu sempre fui consciente disso, e já aprendi isso nas primeiras disputas, né, as eleições de DCE da Unimontes, então já percebi que a política ela tem também suas ingratidões, né? Primeiro, nem tudo na política, ou boa parte da política, não está em suas mãos. Você é responsável, sim, por muita coisa, pela sua trajetória, mas depende muito da conjuntura, depende do acaso, depende de uma série de outros fatores, né? Maquiavel já dizia, né? Metade da política é sorte, metade é virtude. Uma coisa é amiga da outra, é claro, mas a gente não pode contar 100%, né? Nem tudo está nas nossas mãos no caso da política. Então a minha preocupação foi sempre em me preparar, me qualificar e buscar uma estabilização profissional para depois poder me dedicar à política de maneira mais tranquila. Porque uma coisa é você viver para a política, a serviço da política, outra coisa é você viver da política.
Então, eu gostaria de fazer política, gostaria de me dedicar à política, mas sem me depender da política. Então, eu me dediquei à minha vida profissional. Terminei a graduação de Ciências Sociais da Unimontes, em seguida fiz mestrado em Sociologia pela UFMG, estou concluindo o doutorado em Ciência Política também pela UFMG, sou um professor efetivo da Unimontes, então, profissionalmente, eu estou estabilizado. Então, eu enxergava que já era um momento de poder me dedicar mais à política sem depender da política para que eu vivesse. Então, percebi que em Brasília de Minas havia um desgaste muito grande das lideranças tradicionais, dos grupos políticos tradicionais da política de Brasília de Minas, e comecei a fazer um trabalho de pré-campanha eleitoral há cerca de 2 anos antes da eleição, colocando o meu nome em apreciação da comunidade. Nós vamos voltar a esse assunto, você me contar tintim por tintim como é que foi isso. Eu queria te perguntar outra coisa. Na sua família há mais políticos? Você herdou isso de alguma pessoa da sua família no passado? Como é que foi isso? Não, não tem políticos na minha família, eu sou o primeiro. Entretanto, meu pai, ele exercia uma liderança local. Meu pai é um trabalhador rural, sou filho de um trabalhador rural, de uma professora, e ele exercia essa liderança na comunidade em que eu fui criado, que se chama Olhos d'Água, que é uma comunidade rural de Brasília de Minas, e ele foi presidente de associação, sempre lutou muito pela comunidade, tanto que a maior parte dos benefícios, ou boa parte dos benefícios que a comunidade recebeu, passaram pelos períodos em que ele era presidente de associação. Então, tinha esse perfil de liderança, mas nunca ocupou cargo político, ninguém da minha família. Então, eu queria saber de você, assim, como é que você percebeu, assim, não, é nesse pleito agora que eu vou? Essa vontade de mudança, de renovação, esse sentimento, creio eu, que ocorreu em todas as cidades do Brasil, praticamente. A vontade... Como cientista político, você percebeu, assim, que havia um desejo de mudança generalizado, porque pouquíssimos prefeitos conseguiram se reeleger, né? Então, você percebeu esse momento bem antes de colocar? Como é que foi isso? Feli, a nossa campanha ela foi, de fato, muito interessante, como você colocou no início. E muita gente pergunta, Gelson, poucas pessoas te conheciam no município de Brasília de Minas em razão do tempo que você ficou estudando fora. Você tem uma origem humilde, você não tinha dinheiro para fazer campanha. Entretanto, você teve a coragem, você enfrentou isso. Você sempre acreditou mesmo que pudesse vencer as eleições, ainda mais com essa diferença toda, porque tivemos uma votação de 70% do eleitorado de Brasília de Minas. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Eu acho que o mérito nosso nesse processo foi justamente ter feito uma leitura antecipada do cenário, e isso, concordo com você, a condição de cientista político ajudou. Inclusive, já cheguei a falar em entrevistas de televisão que essas eleições seriam eleições de renovação. Algumas pessoas duvidaram disso e isso veio a se confirmar no pleito eleitoral. Além disso, foi ter tido a coragem, foi ter feito essa pré-campanha que fizemos e, durante a campanha, conseguir criar um vínculo muito forte, uma identidade muito forte com a população de Brasília de Minas, o que fez com que tivéssemos essa votação e fôssemos vitoriosos. Então, foi justamente essa percepção e essa análise do cenário, ela foi sim determinante para que pudéssemos obter esse sucesso nas eleições. Ok, a gente sempre conversa com o pessoal de Brasília de Minas, como de outros municípios na região, lá na Codevasf, quando eu estou atendendo e tudo mais. E aí a gente perguntava, como é que está aí Brasília de Minas? Aí dizia um, dizia outro, mas eu nunca via seu nome. E eu louca para saber alguma coisa, Pela amizade, pela admiração que eu te tenho. Então, no finalzinho, as mesmas pessoas que eu tinha perguntado já chegavam para mim falando, olha, GL está crescendo. Então, assim, eu queria que você contasse para a gente que discurso, o que fazia parte do seu discurso para convencer essa gente. Você vai falar logo depois do comercial. Nós vamos para mais um comercial, voltamos já já. Não saia daí.